Você sabia que muitas das vezes os casais, quando ficam brigando, passam a maior parte do tempo distribuindo culpas um do outro. Olha, você é culpado do que aconteceu há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meus amados irmãos. Quando se trata de cobranças e culpas, pode passar 30 anos de casamento, os casais não esquecem. Então hoje vamos falar sobre o cuidado que precisamos ter com isso, para que nós mesmos não venhamos a destruir o nosso relacionamento, não venhamos a destruir o amor que Deus colocou no coração do parceiro para conosco, né? E o nosso amor no coração também, no nosso coração da gente para com o nosso parceiro. É preciso ter cuidado. Alguém poderá perguntar, mas pastor, o senhor está dizendo que a gente não deve fazer cobrança? O senhor não está dizendo que a gente não deve reconhecer de quem é a culpa quando alguma coisa dá errado? Não. Eu estou dizendo que é necessário avaliar, não é claro, quando alguma coisa está errada, não é? E ver quem realmente trouxe essa influência negativa, quem realmente falhou para que seja corrigida. Isso é verdadeiro. Porém, eu estou dizendo o seguinte hoje: cobrar demais ou culpar demais pode ser perigoso para o seu casamento. Não importa se você está casado há 10, a 15, a 20, a 30 anos, né? Porque quanto mais anos de casamento a gente tem, mais você vive na suposição. Entendeu? A gente vive 30, a 15 anos, cobrar demais, eu quiser aqui, você ter que viver. Temos que entre depois de casado, ok? Basta estar casado, basta estar em um relacionamento sério e que você não cuide para começar a ter problemas. E Jesus muitas vezes aconselhou, os apóstolos muitas vezes falaram sobre o perigo de a gente andar na suposição. Então, gente, vamos falar um pouquinho hoje sobre o perigo de cobrar demais, sobre o perigo de culpar demais o parceiro. Você acaba colocando um peso nas costas do seu companheiro, da sua companheira, que depois se torna um fardo tão pesado que depois de muitos anos juntos, ou pouco tempo juntos, muitas vezes não é por falta de amor. Não é porque o amor acabou. Pode ser que ele ainda te ame, pode ser que ela ainda te ame, mas o fardo que você colocou sobre os ombros dele é difícil de carregar. E muitas vezes as pessoas se separam, vão embora, porque simplesmente estão fartos de carregar um peso que não é deles, um fardo que não é deles. Vamos ver qual é o conselho de Jesus sobre essas questões. E no fim, então, na segunda parte, estaremos aqui conversando um pouquinho com o pastor Fred, a nossa companhia de sempre. Pastor Fred, que é uma bênção, né? Então, estaremos aqui conversando daqui a pouco. Gente, para irmos direto ao assunto, visto que hoje estamos um pouquinho atrasados, já vamos ler aqui Gênesis no capítulo 3. E eu vou deixar a leitura, vou fazer a leitura de alguns versículos, porque o capítulo 3 de Gênesis, ele trata da queda do homem. E vamos ver aqui como Adão e Eva, depois de pecarem contra Deus, ficaram cobrando, ou seja, ficaram culpando um ao outro. Veja só. Gênesis no capítulo 3, versículo 1 em diante. A queda do homem. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Abriram-se então os olhos de ambos, e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que estava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher.
por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Já a primeira culpa, Adão está culpando sua mulher. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou. A mulher agora está culpando a serpente. Todo mundo culpando tudo. Todo mundo culpando geral. E eu comi. A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Bom, gente, está bem claro aqui hoje, na mensagem que estamos trazendo para os irmãos, que é necessário o casal, ao longo do seu relacionamento, também evoluir, crescer e amadurecer o suficiente para resolver os seus problemas sem acrescentar outros problemas. A grande questão hoje é essa: é você conseguir ter sabedoria suficiente, controle emocional suficiente. É necessário você ter fé suficiente, porque a espiritualidade tem que estar presente, né? É necessário você ter sabedoria, fé, controle emocional suficiente para debater sobre os assuntos mais polêmicos do seu relacionamento e, por fim, você e seu companheiro, você e sua companheira chegarem a resolverem os seus problemas sem abrir um precedente. Ok? Você talvez me perguntar: mas pastor, como que eu sei que o problema está resolvido? Olha, um problema está resolvido quando vocês dois concordam sobre o consenso que chegaram. Ok? Um problema está resolvido quando vocês dois, depois de muito conversarem, muito dialogarem, depois de muito orarem, vocês conseguem agora, mesmo depois de muito se magoarem, vocês conseguem se reconciliar, conseguem se perdoar e conseguem criar uma estratégia única para lidar com aquela situação. Eu não acredito muito nesse negócio de dizer: vamos esquecer isso, vamos passar por cima. Irmãos, essa é a receita para que o casal viva o mesmo problema. Todo casal precisa ser inteligente. Pequenos erros, brigas bobas, demonstram que vocês têm muitas incompatibilidades. E por que essas incompatibilidades? Porque muitas das vezes essas questões aconteceram, esses conflitos aconteceram, e cada um resolveu lidar com a situação do seu jeito. Não! Aí está o erro. O casal precisa ter um jeito único. Tem que ter consenso, tem que ter harmonia, tem que ter entendimento. O que vamos fazer com essa questão quando se ela voltar de novo? O que vamos fazer com esse problema se ele acontecer de novo? Ok? É isso que realmente ajuda a resolver. Agora essa coisa de, esqueça, deixa para trás, vamos viver um momento. Olha, já vi casais, brigou agora, tentou esquecer, boa, teve uma noite linda, no dia seguinte brigou de novo, e não precisamos aqui vocês, porque quem está no relacionamento bem sabe, pela experiência, que muitas vezes acontece desse jeito. Os problemas simplesmente voltam. A gente fica num ciclo vicioso. A gente fica num ciclo de brigas e conflitos e fracassos que depois você não quer permanecer mais na relação porque você não soube resolver o problema. Muitos casais, por exemplo, se você perguntar: mas por que você não ficou com fulano? Olha, ela é muito chata. Você não ficou com fulano por quê? Ele é muito ciumento demais. É porque eles não conseguiram encontrar um jeito único de tratar aquela situação, de tratar aquele problema, aquele talvez seja defeito, talvez seja algum descontrole do parceiro. E como não encontraram um jeito único, então não combina mais, aí quebra.
Mas a estratégia que o todo casal precisa para resolver seus conflitos, nós precisamos olhar para Jesus, aprender com Jesus. O que ele disse? Aprendam comigo, que eu sou manso e humilde de coração. Ou seja, você não consegue resolver nenhum problema entre duas partes se não tiver mansidão, se não tiver humildade. Tenta resolver o problema quando o orgulho está no meio. Não vai dar certo. O momento em que os casais mais brigam é quando o orgulho fala mais alto. Tenta resolver um problema quando todo mundo estiver com raiva. Um dos momentos que o casal mais briga é quando os dois estão com raiva. E enquanto a raiva estiver, pode chamar o pai dela, pode chamar o pai dele, pode chamar o padrinho, pode chamar o pastor. Vai difícil resolver quando a raiva está presente. Ok? Por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele ensina, perdoai uns aos outros. Quem ora precisa aprender a perdoar. Ele ensinou na oração dominical, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Ok? Então, se você dá lugar à raiva, à ira, dá lugar ao orgulho, dá lugar ao seu ego, você nunca vai conseguir realmente resolver seus problemas, né? E uma das questões, uma das coisas que faz com que os casais se culpem muito é o ego, não é? É o ego. É quando cada um está com o ego lá acima do lugar. Ok? O que aconteceu com Adão e Eva? Eles receberam a ordem de não comerem a árvore, o fruto da árvore do conhecimento que é bom e que é mal. Adão foi trabalhar, provavelmente trabalhou demais, né? Porque sua esposa parecia que ela queria conversar um pouquinho e infelizmente caiu na conversa da serpente. Ok? Eva caiu na conversa da serpente. A serpente esteve aí, ela mudou todo o entendimento que Deus deu para eles. Você está entendendo? Mudou todo o entendimento que Deus deu para aquele casamento, todo o entendimento que eles tinham no princípio. Falavam com Deus os dois, conversavam os dois, faziam planejamento os dois. Um ia trabalhar, outro ficava em casa, outro voltava, estava numa boa. Provavelmente Eva passou tempo sozinha demais. Ok? Porque a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. E foi isso que o apóstolo Paulo aconselha. E onde que o diabo encontrou o lugar? Foi exatamente no templo. Ele passou em casa num tempo que Adão não estava. E ele perverteu todo o conhecimento, toda a doutrina que o casal tinha, toda a palavra que o casal seguia. O diabo entrou na serpente e corrompeu a Eva. Só, vocês podem comer sim do fruto dessa árvore. Deus tem medo, ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês serão iguais a Deus. A única coisa que aconteceu, que a Bíblia diz, que os olhos se abriram e eles descobriram que estavam nus. Por que eles não tinham vergonha da nudez antes? Porque Adão e Eva, assim que foram criados, depois de serem colocados no jardim, eles estavam na dispensação da inocência. Ou seja, a glória de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus na vida deles, não permitia que eles reconhecessem o pecado. Era como se o pecado para eles não existia. Eles estavam na dispensação da inocência. Eram inocentes para o pecado. O pecado jamais existia. Mas, ao mesmo tempo, eles eram criaturas feitas com livre arbítrio, não é? Assim como nós somos hoje. Infelizmente, Eva caiu na lábia do Satanás que entrou na serpente e ela comeu do fruto. Foi uma desobediência. E a Bíblia diz que quando seu marido chegou, ela deu o mesmo fruto pro marido e o marido comeu. A Bíblia não fala, não dá detalhes se Adão reconheceu o fruto ou não. Não dá detalhes se eles tiveram uma conversa antes, se ele brigou com ela, se ela contou para ele, olha, a serpente disse que a gente pode comer, vai ser legal, vamos ser igual a Deus, coisa que é impossível. A Bíblia não dá detalhes, mas a Bíblia demonstra simplesmente que Eva, a esposa, conseguiu convencer o marido a comer. Pode ser até que ele tenha chegado e comido sem reparar. E quando deu conta, oh meu Deus, esse é o fruto da árvore proibida. Mas então o que acontece, meus amados irmãos? Nós não queremos nos ater muito ali, queremos mais na consequência, ok? Quando Deus passa de novo no jardim, diz a Bíblia
Que Deus pergunta para Adão, onde estás? Ele disse, eu fugi, eu tive medo. Adão agora começa a experimentar emoções que ele não conhecia. Porque ele caiu na desobediência, caiu no pecado. Onde você já viu um homem fugir de Deus? Onde você já viu uma mulher fugir de Deus? Deus é paz, Deus é amor, Deus é tranquilidade. Deus é libertação. Mas Adão e Eva estavam fugindo porque realmente eles temeram por causa da desobediência que tinham feito. E agora, o que eu vou dizer? Quando Deus questionou, comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesses? Ele falou assim, a mulher que me deste. Deus não deu a mulher para ele. Deus tirou a Eva da costela, Deus fez a Eva, e a Bíblia diz que Deus trouxe Eva a Adão. Trouxe para ele, colocou lá, mas quem conquistou a moça foi ele. Porque está escrito na Bíblia que ele falou aquele poema, carne da minha carne e osso dos meus ossos. Olha, você será chamada varoa, porque do varão foste tomada. Ninguém contou para ele que ela tinha sido tomada dele. Mas ele viu, peraí, tem agora uma moça tão linda aqui da minha espécie, só pode ter sido gerada de mim, só pode ter saído de mim. Foi ele que conquistou a moça. Uma coisa é você estar no mesmo lugar, outra coisa é você dizer, isso é para mim. Entendeu? Eles estavam juntos no mesmo lugar. Deus trouxe a moça para ele e ele tomou ela. Ele precisava. Deus colocou no seu ambiente, Deus colocou próximo dele e ele teve que tomar uma decisão. Eu vou ficar com ela. Entendeu? Mas aí Adão culpa Eva, que Eva me deu o fruto, e Eva culpa a serpente. Então, a chamada de atenção que eu quero fazer hoje para os meus amigos e amigas, casados e casadas, namorados e namoradas, noivos e noivas, é termos o cuidado de saber lidar com as culpas e as cobranças que vão surgindo ao longo do relacionamento. Principalmente casais de longa data, pessoas adultas, maduras, que estão há mais de 20, 30 anos juntos, muitos deles aparentemente pessoas muito bem resolvidas, aparentemente pessoas muito bem estáveis, mas todo mundo carrega sonhos não realizados. Todo mundo carrega sacrifícios e sacrifícios que teve que fazer para manter a família de pé. E muitos desses sacrifícios que tiveram que fazer, infelizmente, tiveram que deixar de realizar alguns sonhos para que o parceiro pudesse realizar os seus. Tiveram que deixar de fazer coisas que gostavam e amavam para que a parceira pudesse realmente ter a prioridade de conseguir realizar a sua parte, né? E só que depois de muitos anos, quando as pessoas realmente estão cansadas, o problema é o cansado, o problema é o cansaço. É você estar cansada de ter que se sacrificar por ele. É você estar cansado de sempre ter que se sacrificar por ela. O problema é quando você está cansado. Tudo começa quando você está farto. Depois de muitos anos, depois de muito tempo, a sensação que a pessoa tem é de que ela parou no tempo, é de que ela não consegue se sentir realizada. Os sonhos ficaram na mente, na cabeça, mas as realizações ficaram para trás. Tudo porque o parceiro atrapalhou, tudo porque teve que se sacrificar pela família, pelo filho, pelo marido, pela esposa, pela filha. E isso hoje faz com que muitos casais, apesar de que eles se amam, tenham uma história linda, estão juntos há mais de 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, mas nos momentos em que eles acabam brigando, nos momentos em que eles acabam tendo uma situação desconfortável, essas culpas e essas cobranças vêm à tona. Ok? É muito comum essas culpas virem à tona. Ah, eu tive que fazer isso por você e você não valoriza, nunca valorizou. Eu tive que ficar para trás, eu tive que esquecer meus sonhos, eu tive que cuidar da sua mãe, eu tive que cuidar do seu irmão, eu tive que fazer isso pela sua família, por isso, por aquilo. E você hoje é ingrato e você não reconhece. Essas culpas sempre aparecem. Por isso é bom aqui, quando nós estivermos conversando, meus amados irmãos, abrindo sempre o jogo. Ok? Tratar as coisas pelas palavras mais simples. Quem está casado há muitos anos sabe, mesmo quem está casado há pouco tempo sabe,
que uma grande parte dos conflitos de casais são cobranças e culpas. Ok? E muitas das vezes o que acontece? É perigoso quando... Eu não sei agora se quem me ouve, vocês tenham brigado muito ultimamente, ou se quando brigam, ele sempre cobra. Ou se quando brigam, ela sempre cobra de alguma coisa que você prometeu lá atrás e nunca cumpriu. Olha, deixa eu dar um exemplo para vocês. Lá na África, de onde eu venho, no meu país que é Angola, a maior parte da África é assim, né? Quando você vai conquistar uma garota, quando você vai escolher uma moça para casar, você tem que pagar o dote, igualzinho na Bíblia. Jacó teve que pagar o dote pela sua amada esposa, Raquel, né? Jacó teve que pagar 14 anos de trabalho grátis para o seu tio, que era o pai da moça. Não é? E não sei como, mas na África é exatamente assim. Quando você vai escolher uma moça, você tem que pagar o dote. O meu dote, no ano 2005, quando eu casei, depois de 4 anos namorando, no ano 2005, quando eu casei com a pastora Preciosa, minha esposa, o meu dote chegou a ter $5.300. Entendeu? Então, o exemplo que eu quero dar é de meu pai. Meu pai, ele, no tempo colonial, né, no tempo do domínio português sobre o nosso país, estamos a falar mais ou menos de 1969, 1970, por aí, né? Eles casaram, né? Foi feito o casamento tradicional, que nós chamamos de alambamento, não é? E meu pai pagou muito caro o dote da minha mãe. Resultado. A partir dos anos 90, quando eu já estava mais ou menos na adolescência, quando o meu pai ele tomava o seu vinho e ficava embriagado, ele olhava para minha mãe e reclamava do dinheiro que ele pagou. Do dote que ele pagou. Foi tão caro, ele disse que a sogra não poupou ele, porque eles pedem um montão de coisas, né? A minha avó cobrou tão caro pro meu pai que o meu pai nunca conseguiu esquecer. E sempre que ele estivesse embriagado, ele lembrava de tantos escudos que ele teve que trabalhar para pagar o dote para poder ficar com a mulher. E então ele sempre cobrou, desde quando eu me entendo por gente, desde a minha adolescência até um pouco mais a vida adulta, até que eu casei em 2005, sempre que meu pai estivesse embriagado, ele cobrava da minha mãe os tantos escudos, né? Porque o dinheiro português, né? Não sei se aqui no Brasil também veiculou o escudo, né? Mas lá na colônia portuguesa, que era o nosso país, Angola, na altura, né? O dinheiro português que veiculava, que era o escudo. Não é? Então, sempre que meu pai estivesse embriagado, ele cobrava. Independentemente do estado dele de embriaguez, hoje eu sei que independentemente de que se o seu esposo esteja passando nervoso, se você esteja fora de controle ou use alguma substância e depois de usar alguma substância psicotrópica, você vai fazer cobrança, independentemente se você esteja sério ou não, mas todo tipo de cobranças ou atribuição de culpas que o parceiro faz esconde uma insatisfação que não foi curada, esconde algo em seu coração, quer dizer, o problema aparentemente passou, aparentemente se resolveu, mas a dor que ficou no coração, a insatisfação, o desagrado, talvez jamais desapareceu. E por que isso é perigoso? Existem parceiros que culpam demais, né? Culpam demais o seu companheiro, a sua companheira. Não tem nenhuma conversa, nenhuma briga que ele não vai fazer cobrança, que não vai culpar demais. Atenção, gente, eu não estou dizendo aqui que é errado você reconhecer que o seu parceiro ele falhou, que a culpa é dele ou dela.
Não é errado, não é pecado. E se ele foi humilde, vai se retratar, vai se corrigir, tudo voltará ao normal. Eu não estou dizendo que isso é pecado, que isso é errado. Eu estou dizendo é quando você chega ao ponto de não ter mais outro tipo de conversa, de não saber mais argumentar, não saber mais ter outro argumento a não ser culpar ele. Quer dizer, todas as vossas conversas, todas as vossas brigas, é sempre assim, ó. Ai, você é culpado. Se não fosse você, não estaria aqui. Olha para essa cidade, olha para essa terra, olha para esse trabalho, olha para esse dinheiro, olha para esses filhos, olha para essas casas. Ai, se não fosse você, eu não estaria aqui. Eu não faria isso. Cuidado. Às vezes, o que eu estou chamando a atenção hoje é nós termos o cuidado de não colocar toda a culpa das nossas infelicidades, toda a culpa dos problemas que a família enfrenta ou passa nos ombros do seu companheiro ou da sua companheira. Porque isso é um total, completo desequilíbrio. Ok? A sabedoria que precisamos usar aqui é a sabedoria de Jó. A mulher dele esteve com ele durante todos os momentos felizes. Mas quando deu ruim, perderam os 10 filhos e perdeu a riqueza toda e o marido ficou doente, o que ela disse para o marido? Amaldiçoe a Deus e morra. Acaba logo com a sua vida, que só falta você morrer, porque eu já perdi 10 filhos e eu não estou nem pronta para ter um marido doente e pobre, miserável. Você está entendendo? E Jó, um homem de fé, olhou para ela e disse assim, ó, recebemos o bem de Deus e não receberemos o mal, mas eu gostaria de inverter essa palavra de Jó, né? Apresentá-la de um outro jeito, no contexto do casal, ou seja, partilhamos os bons momentos e não partilharemos os maus? Você esteve comigo quando tudo esteve bem e agora aparentemente você não quer estar comigo que as coisas estão ruins, você não quer me ajudar a resolver, você não quer me ajudar a estar bem, você não quer me ajudar, você não quer lutar comigo agora, só fica me culpando, só fica me cobrando. Quer dizer, você está à espera que eu resolva a situação sozinha, que eu fico bem, de boa, sozinho, que eu esteja bem de novo, e quando eu estiver bem de novo, tudo normal, tu voltas como se não tivesse acontecido nada. E se eu tiver ruim de novo, tu vai culpar eu, vai abandonar eu, vai embora, esperando estar bem e voltar de... O problema é exatamente aí. É quando você transforma o seu casamento e as conversas com seu parceiro em tribunal do crime, aonde você é o juiz e aonde você está aí apenas pronto para decidir que ele ou ela é o culpado de tudo, é o culpado da história e que tudo deve a ele. Olha, eu gosto de Jesus, eu gosto muito da Bíblia Sagrada, porque quando Jesus está repreendendo alguém ou duas partes, ele é muito pedagógico, ele é muito incisivo em suas palavras, mas também ao mesmo tempo muito pedagógico, ok? Quando Jesus encontrou pessoas conversando, ele se culpando, né? Ele olhou para as pessoas ali em Mateus 6 e disse assim, por que você olha nos olhos do seu próximo que tem um cisco e não olhas para o seu que tem uma viga? E disse assim, hipócrita, olha primeiro para os teus olhos que tem uma viga e arranca logo essa viga, e assim você vai ver bem, e você vai cuidar em tirar o cisco dos olhos do seu companheiro. Sabe que ele fala aqui sobre relacionamentos. É por isso que ele chamou de hipócrita. É uma pessoa que quer curar e resolver os problemas do outro, atribuir as culpas para o outro, chamar o outro de tudo quanto é nome, sem reconhecer nada do seu lado. Em outras palavras, Jesus está querendo dizer, se você tem um parceiro que está errando demais, corrija, mas também olha por você, para você corrigir os seus erros também. Porque corrigir os outros, sem você querer se corrigir, chama-se hipocrisia. E aliás, o apóstolo Paulo aconselha, meus irmãos, quando algum dos nossos irmãos errar ou falhar, vocês que tenham o espírito de mansidão, o espírito de Cristo, encaminhem o tal irmão com o espírito de mansidão.
Ou seja, tentam resolver a situação com humildade, cada um olhando por si mesmo, para não cair na mesma tentação. A Bíblia, eu gosto de Deus, eu gosto de Jesus por causa disso. Quando alguém erra, a Bíblia repreende o errado, mas também exorta quem está de pé a continuar a fazer o que é certo. Ok? E o grande problema hoje é que muitos casais, o que sobrou deles é apenas a casa bonita. O que sobrou deles é apenas o carro bonito. O que sobrou deles é apenas a história de vida que eles têm. A história é linda, mas a realidade atual não é linda mais. Eles conquistaram a casa que queriam, não é? Pagaram o preço, trabalharam noite e dia, fizeram o que tinham que fazer, lutaram, formaram os filhos, é uma família honrada, uma história linda, bonita, mas o relacionamento atual, a realidade atual não é a mesma. Eles conquistaram quase tudo, mas de um lado da história ficaram as culpas das questões mal resolvidas, ficaram as culpas dos problemas mal resolvidos, ficaram as culpas de situações polêmicas da vida deles que eles nunca souberam lidar. E eu quero chamar a atenção de você. Não coloque peso demais. Todo peso, se são duas pessoas que se tornam uma carne, colocar todo o peso nos ombros do seu marido, da sua esposa, é injusto. Ok? Por mais que ele erre sempre, por mais que ela falhe sempre. Gente, não existe marido perfeito, não existe esposa perfeita. Existem bons maridos, existem boas esposas, existem maridos educados, esposas educadas, existem companheiros que vale a pena estar na caminhada, nessa estrada da vida. Existem. Você é um deles. E talvez você está ao lado da sua esposa, do seu esposo, namorado, namorada, me ouvindo. Ninguém é perfeito, porém, se ninguém é perfeito, nós temos essa chamada de atenção para cuidar do relacionamento, cuidar do irmão, você está se tornando muito histérica, muito histérico, fazendo muito barulho. Sabe olhar o seu parceiro, só sabe. Uma vez no aconselhamento, quando eu estive estagiando com meu pastor lá na África, uma vez chegou uma irmã para resolver seus assuntos, né? Para resolver. E aí a irmã, o pastor fazendo a entrevista para a irmã, tomando a situação do casamento deles, aí o pastor ia perguntando, irmã, como é que está o seu casamento, como é que está o seu esposo? A irmã levou 2 horas, foi o primeiro aconselhamento que eu achei completamente ruim. A primeira vez que o meu pastor me chamou para assessorar ele num trabalho de aconselhamento, irmão, foi uma experiência ruim. Ruim demais. Eu me lembro que eu estava com 21 anos, estava na igreja, já estava casado, né? E o pastor estava me preparando também para o ministério. A irmã tomou 2 horas para falar do seu marido. E durante essas 2 horas que ela falou do seu marido, gente, ela só falou coisa ruim. Ela só falou coisa ruim. Eu nunca vi, com todo o amor que tenho pelos irmãos e pelas irmãs, sem querer, né, em nenhum desprimor de ninguém aqui, mas nunca vi uma mulher tão disposta a falar mal do marido. Minha gente, ela estava ou muito magoada, ou muito triste, ou muito sofrida. Vocês tinham que estar lá para ouvir uma mulher falando durante 2 horas de tudo que é ruim de seu marido. Ok. Aí o pastor muito sábio, gente, grandes problemas se resolvem com pequenos detalhes. O pastor muito sábio, depois que ela perdeu o fôlego, deixou ela tirar tudo para fora, falou e chorou, chorou e falou. Aí o pastor muito sábio olhou para ela assim e perguntou, minha querida, deixa eu te fazer uma pergunta. O pastor só fez 2 perguntas. A primeira pergunta ela falou 2 horas. A segunda pergunta o pastor falou assim, minha querida, deixa eu te perguntar uma coisa. Será que seu marido não tem nenhuma virtude, nenhuma qualidade? Desse jeito que você falou, me desculpe, eu não estou aqui defendendo ele, mas desse jeito que você falou,
parece que teu marido vai tirar o lugar do diabo, porque ele é ter ruim do princípio até o fim. O pastor estava usando de uma ironia, muito sábio, mais velho, né? Querendo mesmo provocar que ela falasse das qualidades do marido. Seu marido não tem qualidade nenhuma, vocês tinham que ver. Ela tomou mais 30 minutos. 30 minutos, gente. Fala, não, pastor. Ela tem gente boa. Só para falar de qualidade. Ela tem gente boa, pastor. Ele não está trabalhando, perdeu o emprego nesse tempo, pastor. Mas o pastor tem que ver. Ele cozinha melhor que eu. Os meninos só gostam da comida dele. Eu prefiro a comida dele do que a minha. Ele cuida tão bem dos meninos. Nós temos 4 filhos, pastor. De manhã até o fim do dia, tu não vai ver nenhum menino de roupa suja. O menino vai estar de banho tomado na hora, vai estar de roupa vestida na hora. Os meninos vai... Pastor, ele é tão atencioso, ele é tão paciente, pastor. Às vezes eu explodo na frente dele, eu grito na frente dele. Pastor, se aquele homem fosse violento, eu já estaria com tantos edemas no meu rosto. Mas ele não é. E o pastor falou, tá. Ainda temos esperança. Foi a primeira vez que eu vi aquela mulher triste que falou durante 2 horas de toda coisa ruim que desagradava a de seu esposo. Foi o primeiro momento que ela sorriu. Quando o pastor disse, muito bem, filha, glória a Deus, ainda temos esperança. Pensei por pouco que havia homens na terra que iam tirar o lugar do diabo, porque o diabo é ruim de todo. Até quando ele faz o bem, é para acontecer coisa ruim depois. O diabo é a essência da maldade. Mas temos esperança. Vamos trabalhar nisso, minha filha. Eu só sei que depois de 2 semanas, o marido também veio para o aconselhamento e o casal foi restaurado. O grande problema que eu estou chamando a atenção de vocês hoje é isso, minha querida. Cuidado, seu marido, eu vou abrir o jogo para você. Seu marido pode estar cansado de carregar o peso, ok? Das culpas que você coloca sobre ele. Sua esposa pode estar cansada de carregar o peso das culpas e das cobranças que você coloca sobre ele. E isso pode ser prejudicial para vocês. Isso pode ser muito prejudicial para o vosso relacionamento. O que pode acontecer? Eu já vi pessoas se separarem por causa disso, mas não espero que vocês se separem. Mas mesmo a maior parte dos casais que não se separam porque estão sempre sendo alvos do seu parceiro, sempre colocando um peso sobre sua responsabilidade, que não é deles, que às vezes é dos dois ou muito mais do parceiro, a qualidade do relacionamento desaparece. A qualidade do relacionamento. Você sente uma grande frieza. Aquele homem ou aquela mulher vai morrendo por dentro. Vai secando. É como se ele perdesse... É como um pintor que perdeu a inspiração. Não consegue mais pintar. É como um cantor que perdeu a inspiração. Não consegue mais cantar. É como um pastor que perdeu a inspiração. Não prega nem ora. Não tem inspiração do Espírito, não adianta. A carne não sustenta isso. Então ele não prega nem ora. Você entendeu? Então, como nós precisamos ser sábios, é na hora de conversar sempre. Escolha fazer diferente. Ao invés de lançar as culpas, ao invés de lançar as cobranças daquele jeito selvagem, cru, não é? No calor... Aliás, deixa eu corrigir aqui vocês. Irmão, não precisa esperar estar com raiva para falar a verdade. Irmã, não precisa esperar estar com raiva para falar a verdade. A raiva nunca aconselhou bem a ninguém. Eu nunca vi ninguém neste mundo. Meu pai sempre dizia, meu filho, a raiva nunca foi bom conselheiro, nunca foi boa conselheira. Todos os homens e mulheres que ouviram a voz da raiva perderam o controle. Esse é o problema da raiva. Ele vai te levar a falar o que você não queria, o que pode destruir. Ele vai te levar a fazer o que você não queria e que pode destruir. Aí, quando você voltar no seu estado normal, a raiva já te usou, já deu o seu show, sei lá se ela convidou o capeta ou não para piorar a situação. Quando você voltar ao normal, você vai correr atrás do prejuízo. Coisa mais triste é você implorar perdão durante dias, meses e anos.
e a pessoa não querer nem ver mais o teu rosto. O mais triste é você correr atrás para consertar uma mágoa que você abriu, uma ferida que você causou em 1 minuto de explosão da sua companheira, seu companheiro superar. A coisa mais. Então, raiva. Seja sábio. Não precisa esperar você estar com raiva para falar a verdade. Não precisa transformar o seu casamento, o seu relacionamento em tribunal do crime. Não vai te levar a lado nenhum, não vai te ajudar em nada. Você vai ser só mais um chato que culpa o parceiro, mais uma chata que culpa o parceiro. Me desculpe que eu usei essa expressão. Seja mais cuidadosa, mais cuidadoso. Jesus disse, aprendam comigo, que sou manso e humilde de coração. A receita é ser humilde. Na hora de resolver, na hora de conversar. Ser tratável. Ser flexível. Ser tolerante. Ser paciente. Diz a Bíblia, o apóstolo Paulo escreveu, sede pacientes. Amém? Um dos frutos do Espírito está na Bíblia, em Gálatas no capítulo 5, versículo 22, é a temperança. A temperança é ser temperado, é a capacidade de você dominar sua fala, suas atitudes, seus pensamentos. É a capacidade que você tem de se dominar para não se descontrolar e não piorar a situação. Chama-se temperança. É você, homem, é você, mulher, estar sobre o efeito do Espírito Santo, ou seja, controlado e dominado pelo Espírito Santo. O seu temperamento controlado e dominado pelo Espírito Santo. Aliás, há um livro muito famoso que sempre tem várias edições, desde os anos, creio, 2000, tem várias edições. Escrito por um pastor e psicólogo, terapeuta, conferencista, Tim LaHaye, não sei se ainda está vivo. São homens de Deus de elevada experiência. Ele escreveu o livro Temperamentos Controlados pelo Espírito Santo. Procura isso no Google, procura aí, que não precisa ter, tem baixar. Leia aí. Você quer dominar seu temperamento, seu caráter, suas atitudes. Ok? Sempre as questões. Peso demais na responsabilidade do seu companheiro, da sua companheira. E deixa eu falar para você. Você sabia que até para sua esposa, seu esposo, conseguir fazer a mudança que você tanto almeja, né? Você fica cobrando, tem que mudar, tem que mudar. Você sabia que para seu esposo, sua esposa, conseguir mudar algo da sua natureza errática, falo de mudança efetiva, aquela mudança que chega e fica. Não é aquela mudança que depois de 8 meses volta a ser de novo o problema, que depois de um ano ele volta a se comportar mal de novo. Falo da mudança genuína, mudança de Deus. Você sabia que para isso acontecer, seu companheiro, sua companheira vai precisar da sua ajuda? Vai precisar da sua ajuda? Por que muitos maridos, muitas esposas, muitos companheiros não conseguem mudar? Porque você fica só cobrando. Não tem ninguém que motiva ele. Não tem ninguém que inspira ele. Não tem ninguém que fala para ele, você pode ser melhor. Você pode fazer o melhor. Olha, o dia que as esposas começarem a fazer isso, o dia que os maridos começarem a fazer isso, olha, os casamentos mudam. Muda de verdade. Meu amor, não fala comigo desse jeito. Você pode fazer melhor. Desse jeito me magoa, desse jeito me fere. Você pode melhorar. E eu estou aqui para te ajudar. Fala comigo. Ele vai dizer que ele fala desse jeito desde a adolescência. Eu vi a experiência do rapaz lá na África, que ele olhou para a esposa e falou assim, amor, você me perdoe. Eu acho que esse negócio começou quando eu comecei a morar na rua. E a mulher não sabia que o marido alguma vez morou na rua. Porque as pessoas se convertem, vêm para a igreja, Jesus lava, o brilho do Espírito Santo fica ali, a gente encontra as pessoas prontas e a gente pensa assim,
tá na graça, esse é o homem da minha vida, esse é a mulher da minha vida. A gente nem desconfia um pouco da lavagem que Deus teve que fazer. Eu falei assim, quando eu era menino, não tinha nada disso, mas desde que eu fui morar na rua, o tempo que eu morei na rua, sabe? Eu aprendi a ser agressivo, eu aprendi. A partir daquele dia, a esposa conheceu ele um pouco mais. A esposa começou a lidar com ele de uma forma melhor. Ok, minha gente? O problema não é o tempo, o problema somos nós. O problema somos nós. Então, quanto a cobranças, quanto a atribuir culpas, em vez de fazer isso, resolva sempre ter uma conversa de paz, uma conversa amena. Resolva sempre convidar o seu parceiro. Olha, vamos orar sobre aquela situação para nós não cairmos de novo na mesma tentação. A gente sempre briga por causa disso. A gente nunca conseguiu chegar a um acordo. Faz mais de 20 anos que estamos juntos, a gente se ama, a gente conquistou isso, mas a gente, quanto a esse assunto, a gente não... Esse assunto é um carrasco, a gente nunca conseguiu criar uma harmonia, uma forma, uma visão única, uma forma de resolver única que traga paz no nosso meio, ok? A nossa mensagem de hoje foi mais ou menos uma chamada de atenção, não é, nesta área, visto que muitos casais sabem apenas fazer, muitos companheiros e companheiras fazem apenas cobranças e se aplicam um pouco e ajudam um pouco. Saiba que o seu parceiro precisa de você para motivá-lo, inspirá-lo, porque muitas das vezes ele está aí se esforçando na sua natureza para fazer diferente. Mas simplesmente ele tem que lidar com os seus defeitos. E as coisas que mais demoram a mudar são os nossos defeitos, principalmente a questão na raiz. Mas se você convidar ele, olha, vamos orar. Hoje você não falou daquele jeito ruim. Vamos orar para essa área. Vamos pedir a Deus para o Espírito Santo trabalhar. Olha, vamos orar para essa área da sua vida, meu amor. Convida ela para orar. Você sempre critica, sempre fala, sempre culpa, sempre cobra. Por que não convida ele para orar? Não convida ela para orar porque você sabe que Jesus pode transformar a vida dele, transformar a vida dela. Você quer tentar transformar, você não está conseguindo porque você não está ajudando ele, carregando ele para o altar de Deus. Gente, não perca, daqui a pouco nós voltamos na segunda parte do nosso programa. E a conversa com o pastor Fred vai continuar sobre essas questões.